Hey bro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E provavelmente se você está assistindo esse vídeo é porque você se identificou e você sente vergonha de começar a se posicionar no Instagram, mesmo tendo começado, ou está com receio de começar por conta dessa vergonha, certo? O problema não é sua vergonha, é justamente o que você está perdendo ao não estar ali por conta da sua vergonha. Porque a gente tem que estar apesar da vergonha. Eu vou te convencer por meio desse vídeo com alguns pontos importantes para você raciocinar, tá? Fique tranquilo porque vergonha é comum, principalmente em estar no meio digital, porque nós não fomos treinados para isso, nem na faculdade, nem como médico depois. A gente é muito bom em teoria, né, muitas vezes, mas a gente raramente é bom em aparecer na frente das câmeras, em nos comunicar, certo? Então é isso que você tem que ter em mente, que apesar da sua vergonha, você tem que estar lá. Eu já contei um pouco da minha história, mas vou só resumir para vocês, e ainda tem muito mais da minha história, mais detalhada, que depois eu vou contar. Inclusive, eu vou te convidar para uma live que a gente vai fazer no dia 15, domingo, se você está aqui, está vendo esse vídeo antes do dia 15 de fevereiro de 2026, já coloquem na sua agenda, a gente vai soltar no Instagram. Eu vou contar um pouco da minha história no Instagram para vocês e falar de alguns pontos interessantes em relação a isso, para você ter isso como motivação também, beleza? Vai lá no Instagram e já confere para ver se você vai conseguir achar. E é o seguinte, beleza, galera, então a gente não é acostumado com se expor, com estar na internet, mas a gente precisa treinar isso. Porque eu espero que eu já tenha te convencido da importância de estar, mas eu vou reiterar mais algumas vezes aqui nesse vídeo. Olha só, eu quero seguir um roteirinho básico para vocês, tá? Para poder quebrar algumas objeções, tá? Mostrar para vocês que vocês não estão certos com alguns pensamentos e depois dar dicas práticas para que vocês consigam seguir na produção de conteúdo de forma muito mais fluida. Lá no início, então contando um pouco da história, eu tinha vergonha também. Você acha que para mim era tranquilo chegar na frente da câmera e começar a falar nos stories, sabendo que muitas pessoas falavam de mim no off ali, falavam de mim? No início, galera, eu lembro muito bem. Foi em fevereiro de 2020 que eu comecei, faz 6 anos agora, o método. Antes era média interessante, né? Depois se tornou o Gustavo Keller, depois se tornou DR Gustavo Keller, que é hoje. Eu só tinha os seguidores que eram, eu lembro que Fernanda, uma amiga minha, provavelmente o Rafa, que morava comigo também me seguiu, pai, mãe, irmãos, basicamente isso. E aí a galera, tipo assim, né, comentava por dó e tal, porque realmente os posts eram muito ruins, gente. Eu pegava, escrevia aqui com o dedo mesmo, eu falei, velho, o importante é executar. Então eu escrevia com o dedo mesmo ali nos posts qual que era. Eu lembro que eu acho que eu escrevi assim, acidente ofídico, coloquei uma foto do Google de uma cobra e comecei. E eu comecei, inclusive, sem botar o rosto. Isso é uma forma de você começar a se posicionar. Hoje você pode produzir carrosséis interessantes sobre determinado tema, pode fazer reels narrados, por exemplo, vídeos em que você não aparece diretamente, que vai aparecer sua voz por trás ali. Se você tem problema com a voz, aí você já tem que ver outra coisa, né? Se você nem a voz você consegue gravar um áudio, é problema. Então, vamos ser mais posturado em relação a isso, chamar a responsabilidade e parar com isso. Beleza? Então, por exemplo, se você fala que não sabe se comunicar bem e tudo, porque você pensa que tem que falar bonito, etc., esquece isso. Esquece isso. Então, eu comecei falando da forma como eu conseguia. Óbvio que você, como médico aí, como acadêmico, você vai ficar falando asneira, obviamente. Mas você vai conversar como se estivesse conversando com um amigo, certo? Falando daquele tema que você se propôs a falar. Essa é a primeira dica. Então você não precisa ser o expert. Você precisa pelo menos só transparecer aquilo, tá? É como se você fosse um profissional explicando para um paciente de forma leiga. Lembra? Nós médicos, a gente tem que explicar para o paciente de forma simples. Vou falar para o cara que o sinal de Brudzinski, Laseg, o seu tá positivo, por isso que você tem meningite. Não, você vai falar assim, ó, uma bactériazinha, infelizmente, caiu ali, subiu para o cérebro e deu problema. É desse jeito que você tem que explicar, de forma simples e compreensível, beleza? Outro ponto, né, que as pessoas pensam muito, que é sobre o julgamento de terceiros, né?
Eu quero resumir essa parte aqui, galera, de verdade, em uma simples frase. As pessoas pagam suas contas? De verdade, assim, o que você tem que dar satisfação para quem tá te julgando? Sinceramente, esquece essa galera. Eu lembro que realmente muitas pessoas julgavam por que tu tá fazendo isso, etc, perda de tempo, mas eu não tava nem aí, que ninguém pagava minhas contas, e eu não tava fazendo mal a ninguém. Eu sempre costumo dizer isso. Quando você tem um propósito bem definido, né, é muito difícil de alguma crítica, alguma coisa te bater, porque você tem muita certeza daquilo que você está fazendo. Então tenha um objetivo em mente, tenha muito claro o propósito que você tem em mente, e tenha muito claro também que você não está prejudicando ninguém, pelo contrário, você está ajudando muitas pessoas. Então, se tem alguém que paga suas contas e está falando para você parar, tudo bem. Agora, se as pessoas não pagam suas contas, meu irmão, pensa nisso e segue firme. E outra coisa, tem gente que tem vergonha mesmo de aparecer ali com o rosto, até da voz, como eu falei para vocês, de estar vendo isso, né, de ver esse conteúdo e tal. Eu sei porque a Noelle, ela não gosta de escutar os conteúdos dela, por exemplo, minha esposa. Eu já não me importo com isso porque eu tenho muito tempo, né? Antes eu achava estranho também o jeito que eu falava e tal. Então é o seguinte, você vai produzir o conteúdo e não vai ficar pensando em perfeccionismo. Você vai pegar o conteúdo, fazer do seu jeito e postar, certo? E postar. Seguindo, obviamente, galera, agora voltando em técnicas de conteúdo, você tem que ter um mínimo de base, tá? Para produzir esses conteúdos. Eu digo no sentido estratégico da coisa. Inicialmente, caso você não saiba nada, tudo bem, comece da forma que você quiser, se apresente, oi, eu sou tal, hoje eu vou falar sobre X, Y, Z. Mas, exemplo, pense em como você produz, como você consome conteúdo. A gente consome conteúdo como, geralmente? A gente olha para um vídeo e a partir daquele título chamativo eu vou ficar ou não nesse vídeo. Então você tem que pensar nisso. As pessoas não se apresentam no início no Instagram. Por quê? Porque você tem que reter a atenção no início. No método APD eu falo muito sobre isso, sobre 2SVA. 2 segundos, visão e audição. Você tem que chamar a atenção nos 2 primeiros segundos com elementos visuais e auditivos. Tem gente que faz transição rápida, tem gente que solta uma bomba, tem gente que faz não sei o quê. Mas a maior técnica que eu digo para vocês aqui, que eu dou de dica, é você estruturar muito bem um título. Tá? Um gancho que a gente chama, certo? E a partir disso você pode se apresentar, fala que é a série tal, desenvolve o conteúdo e finaliza, muitas vezes com o CTA, que é o mais importante também de finalizar. Com isso, fazendo uma chamada para ação, pedindo esse seguidor para compartilhar, para curtir, etc. Mas isso é temas para outros vídeos, por isso que inclusive você deve se inscrever nesse canal, tá? Porque eu vou postar diversas coisas em relação a isso também para vocês daqui para frente. Então, esse problema, galera, é um excesso de autoconsciência. É um problema seu, sabe? Você não tá conseguindo ver o seu rosto, de você se estranhar com a sua voz. As pessoas não vão pensar nisso, certo? Então, você tá mais preocupado com você mesmo do que com aquela pessoa que vai receber esse conteúdo e no conteúdo de fato, substrato que você tá entregando ali. Então, pense mais na informação e no conteúdo base que você tá passando do que de fato na estética, na sua comunicação ali. Seja simples, do jeito que você é normalmente, com o mínimo de estratégia possível, mas sem se preocupar muito com detalhes específicos. Beleza? Certo, então. Eu quero dar aqui para vocês agora, depois de ter feito essa introdução toda, conversado com vocês, alguns passos, algumas dicas rápidas, umas 5 aproximadamente, para que você possa perder essa vergonha. Eu tive que até cortar aqui, eu tinha começado a falar, eu já tinha falado de todos os passos, mas eu não tinha estruturado para vocês em pontos específicos. Né? Eu saí falando e tudo e peguei vários numa mesma fala, mas aqui agora eu quero estruturar esse espaço para vocês. Ó, passo 1. Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Pare de se ver como um criador de conteúdo nesse momento. Não se veja como influenciador, não se veja como blogueiro. Eu nem gosto dessa palavra, dessa palavra blogueiro. Porque blogueiro é como se fosse uma pessoa que estivesse fazendo um conteúdo aleatório, que divulga tigrinha, etc. A gente está aqui para influenciar pessoas. Então, quando você for se denominar algo, se denomine como influenciador. Beleza? Então, primeiro passo, eu não quero que você se identifique com nenhum desses. Eu quero que você seja um profissional explicando para um paciente, tá? Uma pessoa explicando para outra. Beleza? Eu quero que você olhe o Instagram
esse post, na verdade, não como um feed, não como algo que você precisa manter ativo ali inicialmente para poder encher uma grade de perfil. Não, eu quero que você olhe tudo isso como se você estivesse ajudando pessoas, tá? Ajudando um paciente, ajudando alguém que você sabe que resolverá a dor. Independente, porque eu tô falando isso, né? Muitas vezes você vai ser médico ou acadêmico, vai querer falar para outras pessoas, não para um paciente específico sobre algum tema. Então, eu quero que você não se identifique inicialmente como um influenciador, como um criador. Eu quero que você pense assim, não, eu tô aqui ajudando alguém, eu tô ajudando um paciente, eu tô ajudando um amigo e vou postar porque eu acho que assim eu vou atingir mais pessoas. Enxergue dessa forma. Beleza? Segundo passo, gente, é muito importante para quem tem vergonha dissipar essa vergonha de alguma forma. E eu sempre dou essa dica que é interessante, é você criar um close friends. Um close friends é um melhores amigos, você coloca os seus melhores amigos ali, provavelmente talvez você até tenha, mas não movimenta tanto, tem gente que movimenta bastante. E comece a falar para essas pessoas de frente para a câmera. Teste isso por uma semana. Converse com a galera, troca uma ideia, mostra sua rotina. E aí depois dessa semana você vai começar a fazer isso de forma fluida, mais fluida no seu Instagram que você está querendo começar ou já começou e ainda não botou as caras ali por conta da vergonha, etc. Certo? Então crie um close friends para você ir perdendo e deixando mais fluido essa produção de conteúdo. Terceiro, se você tem limitação de botar o rosto, colocar a face ali e tudo, falar diretamente para a câmera inicialmente, comece gravando sem se mostrar diretamente. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer story daquele seu local de trabalho, da faculdade, etc., mas com a câmera da frente, mostrando assim, tira uma foto do ambiente, contextualiza, faz um storytelling. Storytelling é basicamente uma história contada em ordem. Então tem um início, tem um meio, tem um fim, tem um contexto. Então você tá ali, chegou na faculdade, chegou no consultório, olha só, pessoal, bom dia, pessoal, do jeito que você for falar. Hoje o dia vai ser corrido, manhã de consultório, tarde de hospital, à noite ainda preciso estudar, vamos que vamos. Story estático, foto daquilo que você estava fazendo. Então comece dessa forma mais fluida. Reels, por exemplo, você pode fazer um Reels narrado, trazer um Reels com vários takes. Takes é um segmento ali de um vídeo, tá? De uma rotina, por exemplo, e tudo, trazendo a sua narração por trás. E para isso você pode usar o CapCut ou o Edits, por exemplo, são dois aplicativos de edição. A gente pode falar sobre isso depois também. O Edits é do Instagram, o CapCut é do TikTok. Então o Instagram surgiu com Edits. Antes o Instagram tinha essa ferramenta de edição dentro do Instagram, de fato, dentro do app. Agora eles criaram um aplicativo à parte que inclusive está muito bom. Vocês podem usar também. Que inclusive, se você postar a partir do Edits, tende sabor. Eu fiz assim que eu lembro de sabor. Você pode ter mais alcance, inclusive, por conta disso, tá? Editando pelo Edits. Porque o Instagram entende que esse vídeo surgiu dali, aparece lá, editado, feito no Edits, embaixo assim. Então comece sem se mostrar se esse é o problema inicial e depois você vai ficando mais fluido com isso, até que um momento você começa a aparecer de forma indireta. Compromisso com o imperfeito. Galera, eu coloquei isso aqui porque muitas vezes a gente tende a ser, principalmente as mulheres aí que são mais arrumadas, etc., a ser muito perfeccionista com as coisas. E quando a gente é perfeccionista com as coisas, a gente tende a travar, a não prosseguir com isso, porque você está se travando, é muito perfeitinho, é muito massa, você precisa estar muito legal ali. Não, a gente precisa de um conteúdo que transpareça aquele seu pensamento, aquela sua ideia, mas que seja funcional. Não precisa ser perfeito, tá? Igual eu tô aqui, eu tô gravando, eu tô começando no YouTube, nem tem muito tempo, e eu tô aqui do jeito que eu coloquei minha luz ali, que eu tenho tudo mais, coloquei uma luzinha atrás, e tô sentado na minha cadeira que eu tava estudando aqui, com as coisas ali atrás escritas. Beleza? Então não precisa de perfeição. Só que, ao mesmo tempo, você não vai deixar de ter capricho no seu conteúdo. Capricho é pensar nos detalhes, pensar no roteiro, pensar minimamente na forma como você está se posicionando ali. É isso. Agora, perfeição, ai, meu Deus e tal, eu errei aqui, não sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que gravar tudo de novo, o cenário não tá o perfeito. Não! Eu comecei, galera, com um celularzinho PEB que eu tinha, inclusive eu tenho até hoje, né? Era PEB, na verdade, era um iPhone 11 Pro.
mas era o básico que eu tinha, foi isso, né? Eu acho que era isso que eu tinha no início da faculdade. Era um bom na época também, pra falar a verdade. Mas era o que eu tinha. Então, se eu tivesse um Galaxy, eu ia começar com um Galaxy. Se eu tivesse um iPhone 5, eu ia começar com ele. Porque meu objetivo era transparecer essa informação, passar para frente o que eu sabia. E quinto, vai com vergonha mesmo. Beleza? É uma parte mais motivacional, mas é um passo muito importante. Porque se a gente deixa a vergonha parar a gente não progride, galera. E tudo novo, presta atenção aqui, tudo novo é difícil de sair da inércia. Então, um carro novo, muitas vezes ele precisa de... O motor precisa de rodar muito para poder pegar realmente aquela velocidade final, aquele engajamento ali, sabe? Na pista, por exemplo. Então no início é a mesma coisa, só que você precisa começar, você precisa andar, você precisa botar o pé no acelerador, meu irmão. Certo? Para daqui a pouco você tá com o motor amaciado. Compreende? Então, eu tenho 6 anos de produção de conteúdo, por isso que pra mim eu consigo pegar e gravar um vídeo com muito mais facilidade. Mas ainda assim, hoje, se eu não pensar muito bem no roteiro, etc., ler tudo antes, não sai, é complicado. Então, vai com vergonha mesmo, porque é assim que a gente começa. Ninguém nasce perfeito. Beleza? Espero que eu tenha motivado vocês de alguma forma. Existem muitos médicos bons hoje no mercado, tecnicamente, tudo, mas os caras são muito ruins, as mulheres são muito ruins em se posicionar. Ou não se posiciona por conta de uma vergonha, ou de um pensamento com vergonha do que o outro vai pensar e tudo. Sabe, esquece disso. Só começa, vem comigo. Vem comigo que eu tô aqui para poder te ajudar a pegar na sua mão e te fazer crescer e atingir seu objetivo digital. Não é complexo, mas a gente precisa dar o start e começar depois a se aprimorar por meio de estudos. Por isso que, inclusive, eu tenho o método APD e você tem que se aprimorar cada vez mais, beleza? Tô passando o conteúdo para você de muito valor, espero que você goste. Curte aqui embaixo, já se inscreve nesse canal e comenta o que você quer ver nos próximos vídeos aí. Beleza? Estou começando também nessa jornada do YouTube, galera. Para mim não é simples gravar vídeos longos, tá? Mas eu estou tentando conversar da forma como eu converso com qualquer um e trazendo aqui minha expertise nesse sentido para vocês. Beleza? Um beijo a todos, até o próximo vídeo.